Olá, eu sou David Sampaio e nós estamos aqui no Pode Criar. Nessa temporada estamos falando só sobre avaliação e nesse episódio nós vamos falar sobre avaliação na escola. E aí eu te pergunto, por que inserir a escola no processo de avaliação? E aí, gente? Então, né, escola é o ambiente onde a criança está uma boa parte do dia dela, né? Então, eu considero que não existe a gente avaliar a criança se ela já frequenta a escola, né, sem entender de como essa criança funciona ali dentro daquele ambiente, né? Então, a escola é o ambiente social dela, é onde ela tá ali com os pares, é onde ela tá ali brincando, interagindo, aprendendo. As demandas do ambiente escolar, elas são muito diferentes de casa, e ali essa criança não tem tanto suporte dos pais, a escola traz informações riquíssimas para a gente, e considerando os pré-escolares, né, para gente que trabalha na intervenção precoce, estar na escola, né, ir lá observar, ver como que a criança está ali naquele ambiente vai ser muito diferente. Eu, particularmente, gosto muito de ir, porque eu consigo ver o que os pares estão fazendo, que essa criança não está fazendo. As informações ali dentro daquele ambiente são infinitas, então não consigo imaginar a avaliação sem poder inserir a escola no processo, né? A Ju falou algo muito interessante, que é ver a relação de suporte que essa criança vai precisar dentro desse ambiente, né? Então, assim, a gente só consegue ver de fato quanto a criança vai precisar de suporte quando a gente coloca ela no meio de muitas crianças. Porque aí a gente vai falar, opa, olha só, ela não consegue chegar, ela não consegue interagir, ela não consegue desenvolver uma atividade, né, escolar sozinha, ela vai precisar de suporte. Então, a gente consegue definir muito o tipo de ajuda, né, e o quanto de ajuda essa criança vai precisar, observando ela no contexto ali com outras crianças, com outras demandas. Eu acho que a avaliação também, ela fica mais rica quando a gente inclui várias fontes de informação. Então, quando a gente vai entender a funcionalidade da criança, ou as visões da criança, ou o funcionamento dela em cada contexto, isso é extremamente rico para a gente avaliar, seja para um diagnóstico ou para uma intervenção. E a escola faz parte desse universo da criança. Então, uma avaliação rica é uma avaliação com várias fontes de informação. E a escola, depois da família, se torna aí um ambiente principal. Isso. Vocês acreditam que a avaliação na escola, ela só é indicada nos casos de avaliação para fins de diagnóstico? Uma avaliação neuropsicológica, por exemplo? Não, de forma alguma, né? No processo de intervenção, avaliar e entender da criança no ambiente escolar vai nos ajudar, inclusive, a pensar no próprio plano terapêutico dela, né? E avaliar aspectos da generalização. Então, o que eu estou trabalhando com essa criança em ambiente clínico? O que eu estou orientando os pais? A gente está conseguindo ver o resultado disso? Então, ver ali a criança no ambiente escolar também nos ajuda a pensar em habilidades para serem desenvolvidas ali naquele lugar, né? Então, pensando num plano de intervenção que é abrangente, né? Que eu vou trabalhar vários aspectos do desenvolvimento, ali dentro da escola também eu tenho objetivos para serem trabalhados, para serem ensinados. Então, nas avaliações para fins de diagnóstico, sim, é importante, porque eu vou muito ver onde que essa criança destoa dos pares, a questão do suporte que a Michelle estava falando, né? Onde que precisa de muito suporte, o que ela dá conta de fazer, aspectos da funcionalidade. Socialização também, né, Ju? Sim, totalmente. Socialização é ali que a gente vai ter essas informações de como a criança interage. Porque muitas vezes os pais não Também. Pode falar. Oi? Comunicação também, né? Sim, porque ali na escola ela está entre iguais, né? Porque assim, os pais muitas vezes eles vão trazer informações para a gente de aspectos da socialização, mas muitas vezes essa criança ela não interage tanto com os pares, com crianças da mesma idade. Às vezes na família tem crianças mais velhas, às vezes tem crianças mais novas, e é ali na escola que ela vai estar com crianças. Eu falo que ali na escola é a hora do vamos ver, porque assim, quando ela está interagindo com crianças mais velhas,
ou com os pais, sem perceber, essas pessoas podem dar suporte. Sim. Então, eu falo com os pais que a escola é hora da gente... É a hora do vamos ver. A gente vê realmente quais habilidades essa criança tem com autonomia. Então, ali a gente percebe se ela realmente consegue interagir, consegue se comunicar, porque quando eu estou com pares da mesma idade, eles não dão suporte naturalmente. Eles estão entre iguais. E aí fica muito visível, né, os déficits comportamentais ou os excessos comportamentais. Eu acho que Veja, pode falar, Michele. Pode falar, Michele. Eu acho que esse processo de avaliar na escola nos ajuda também muito a saber o que a gente precisa ensinar para essa criança conseguir realizar na escola. Por exemplo, eu estou com uma criança que ela consegue interagir, mas ela não brinca das mesmas coisas que todas as crianças brincam. Então, eu tive que inserir dentro do meu contexto Beyblade. Todas as crianças estão brincando de Beyblade na sala dele. E ele está brincando de qualquer outra coisa. Andando, catando pedra, fazendo não sei o quê. Mas ele não brinca de Beyblade. Então, eu trouxe para cá e criamos um campo de batalha aqui de Beyblade, sabe? Porque é esse olhar. A intervenção precisa olhar para os contextos diversos da criança. E sabe o que é isso, gente? Comportamento adaptativo. Não é o que é o comportamento adaptativo? É eu usar das habilidades que eu tenho para me adaptar a exigências daquele contexto. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Então, não adianta eu trabalhar aqui com essa criança com brinquedos que ela não vai ter acesso lá na escola, que é isso que a Michele falou. Né? Então, se todas as crianças elas estão brincando ali de Beyblade, eu preciso de trazer Beyblade para aprimorar as habilidades da criança aqui no consultório para ela conseguir brincar com os pares lá na escola. Eu estou pensando aqui que pode estar todo mundo olhando e falando, o que é Beyblade? Beyblade aqueles peõezinhos, sabe? Que você puxa, dá uma cordinha e ele faz uma batalha com outros e tal. Acho que todo mundo conhece. Eu acho essa observação muito importante que a Michele fez, e isso na minha intervenção no consultório é o que me faz, quando as crianças têm por volta de 4, 5 anos, os meninos principalmente, incluir e orientar os pais a ensinar futebol. Porque muitas vezes a interação dos meninos a partir de 5, 6, 7 anos se torna sempre em torno do campo de futebol. Então, eu já fiz grupo social ensinando futebol, pegando o recurso visual e mostrando como que se joga futebol. A atividade de casa do pai era ensinar futebol. Por mais que a criança não goste ou não tenha muita habilidade, não é que ela precisa fazer tudo para pertencer, mas ela perde oportunidades ali por não ter aquela habilidade, principalmente crianças com autismo. E a gente só vai saber sobre isso, os interesses, os tipos de brincadeira, se a gente vai na escola. Uma paciente minha com TDAH, também a gente teve a mesma coisa. Ela virava para mim, ninguém gosta de mim. Mas ela só gostava de brincar de futebol e as meninas queriam brincar de boneca, sentar. Então, eu precisei levar para o consultório o tipo de brincadeira. Não é que ela ia mudar o jeito dela, mas flexibilizar para conseguir estar em ambientes e convidar os outros também para o seu tipo de brincadeira. E essas coisas são aumentar repertório. Essas coisas são interessantes porque ir na escola e ver muda muito a nossa intervenção dentro do consultório. Mesma coisa um paciente que já tem altas habilidades e o que ele brinca? Ele já brinca num nível simbólico quando os pares dele estão brincando ainda de pré-simbólico, ou seja, eles pegam os bonecos e fingem ações, né, com o próprio boneco. Ele não, ele já é o personagem. Então, assim, ele está além. E a gente precisou agora inserir mais personagens para ele conseguir fazer essa relação, né? Então, é muito importante fazer essa avaliação. E o que é importante observar na escola, gente? Quais são os aspectos, os pontos principais que a gente tem que considerar quando a gente vai na escola? Nossa, eu penso em tanta coisa, assim, para ser observada no ambiente escolar, né? A gente já falou, assim, da riqueza disso, né? Do quanto a escola vai trazer informações relevantes para a gente, mas a gente consegue avaliar qualidade da interação social, né? Inclusive aspectos de motivação social. Ah, essa criança interage, não interage, ela se isola ou não, ela tá ali no meio do grupo, ok, ela tem motivação social, mas qual que é a qualidade da interação social dela, aspectos de percepção social, tudo isso que envolve a interação social, a gente vai conseguir observar
observar ali. Questões com relação à resolução de problemas, como que essa criança soluciona problemas ali com os coleguinhas, estratégias que ela tem para regulação emocional também, né? Então, como que essa criança lida com frustrações, como que ela regula, né, suas próprias emoções. Claro que os aspectos da aprendizagem, então, quais suportes essa criança precisa ali para aprender, quais são as adaptações que ela precisa ou não, ela acompanha a turma nas questões do aprendizado, aspectos de comunicação, comportamento, o comportamento dela na escola é o mesmo que o comportamento que os pais trazem. Eu tenho uma criança que eu atendo, que a mãe brinca, né? A gente brinca que ele tem outra personalidade na escola, porque ele é muito diferente na escola. Problemas de comportamento que são comuns em casa, inclusive aqui na intervenção de habilidades sociais que ele tem na escola, ele não tem. E isso foi muito legal também para a gente analisar o quanto que essa criança se adaptou bem ao ambiente escolar. Ele já entendeu do contexto, ele já entendeu das regras ali daquele ambiente, ele modula o comportamento dele a partir da observação dos colegas, então isso é um dado bom para a gente também, né? Mas a escola vai trazer essa infinidade de informações para a gente que vão nos ajudar, inclusive, na intervenção, né? Eu acho legal também a gente observar quais são os suportes que essa criança está precisando para a aprendizagem, não é? Então, assim, ela está acompanhando a turma, né? E isso que você falou, não é só acompanhar a turma. Há alguns dias atrás, eu fui visitar uma escola para fazer a observação da criança dentro da sala de aula durante uma atividade. E o que eu observei? Essa criança, ela tem um interesse restrito no inglês, que era a aula que eu fui observar, e isso também é legal, a gente tem que visitar a escola no momento onde a gente vai ter mais dados daquilo que eu me proponho a observar. Então, se eu quero observar a interação, eu vou observar o recreio. Se eu quero observar a aprendizagem, eu vou durante a execução de alguma atividade. Se eu quero observar a autonomia, eu vou na hora que ela está lanchando. Então, acho que isso está muito bom. Eu estava falando da criança que eu fui observar, ela tem um interesse restrito em inglês, então a professora, ela deu o papel para essa criança, para todas as crianças fazerem a atividade, e todas as crianças esperavam a professora dar instrução para passar para a próxima. Essa criança, ela recebeu a folha imediatamente, ela já fez tudo em menos de 5 minutos, e a professora estava dando o papel para todas as crianças, ela já tinha terminado a atividade. Então, olha só, a orientação social dessa criança estava baixa. Ela tinha a capacidade de fazer a atividade ali, ela tinha um conhecimento para aquilo, mas ela não consegue se orientar para a professora para receber a instrução e fazer. Olha o quanto isso é importante da gente observar também, né? Sim. Mas tem instrumentos específicos, gente, para a gente aplicar na escola, para a gente usar nessa observação escolar? Eu acho que a gente vem de novo naquela ideia de que o raciocínio clínico do terapeuta, né, da pessoa que está avaliando, é a premissa básica, né? Então, a gente já falou disso em todos os outros episódios, saber o que avaliar, quais construtos, né, observar, mas a gente pode usar, sim, de alguns instrumentos para nos ajudar. Eu gosto muito dos protocolos ACEBA, eles têm protocolos específicos para poder avaliar comportamento no ambiente escolar, são entrevistas voltadas para professores. Um muito comum é o CBCL, que a gente usa via entrevista com os pais, e existem outros específicos para professores. As escalas de funcionalidade, a Vineland mesmo, ela tem uma entrevista específica para professores, para a gente ter observações, né, dados importantes sobre a funcionalidade da criança no ambiente escolar. E eu penso, não sei se vocês também já usaram isso, que a gente pode também usar protocolos que a gente usa com os pais, também com os professores, né? Porque tem dado informações. Perfeito. Eu gosto de ter esses instrumentos e levar para nortear a minha pergunta. Né? Então, assim, às vezes eu levo um social save, às vezes até mesmo um questionário, um SRS-2, Isso. e ali eu tenho e seleciono alguns itens que é importante ou que eu preciso saber
como que tá naquele ambiente. E Normalmente, eu acho que é uma coisa que a gente falou muito com relação à anamnese, que é ouvir livremente esses pais, a gente também precisa ouvir o professor, né? Algumas escolas, elas preferem que a gente tenha acesso ao coordenador, né, à direção, e poucas escolas conseguem fazer essa relação com o professor. E a gente precisa ouvir livremente esse professor, ouvir ele falar da queixa dele ali nesse ambiente com a criança, né? Ajuda muito a gente saber como é que a gente vai proceder para a intervenção e pensar também, né, numa hipótese diagnóstica quando está em avaliação diagnóstica. Perfeito, Mi. Tem muitas perguntas lá no IDAD, na SRS, que é muito mais rico a gente perguntar para o professor do que só os pais. Às vezes, com os pais, a criança vai pontuar mais alto. Quando você vai e complementa com o professor, você pode ver que, às vezes, na escola, essa habilidade não está tão consolidada. Então, você vai colocar o às vezes, e não que sim, está totalmente consolidada. Então, lá na parte do socioemocional, do idade, na parte do comportamento adaptativo, isso vai ser importante ter esses dados da escola para ter uma resposta do desempenho mais fidedigno dessa criança. E eu acho que é isso, gente. Quando a gente trabalha com crianças, a gente não vai olhar só para a criança. A gente tem que levar em consideração a família, o que a família traz, como que essa criança funciona na família e a escola também. Então, trabalhar com crianças é trabalhar com essa tríade, né? Clínica, escola e família. Sem a gente estar com esses três bem alinhados, a gente não vai conseguir ajudar essa criança como a gente deve ajudar. Eu acho que é isso. Não podemos deixar de inserir a escola no processo de avaliação e é um ambiente mais rico de interação que essa criança tem, né? Depois do contexto familiar, a escola é o segundo ambiente social mais importante que essa criança tem. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração isso, sim, na nossa avaliação, inclusive visitar as escolas, estar em constante contato com os professores, né? E é isso, gente. Foi maravilhosa a nossa conversa. Com esse episódio, a gente encerra a nossa temporada sobre avaliação e nós vamos para os próximos episódios. É isso. Abraço. Tchau.